Amados irmãos, queridos amigos, irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos em uma jornada, né? E o meu desejo sincero é que hoje o céu resplandeça sobre você com chuvas de bênçãos. Que Deus assista você com a sua misericórdia, com a sua graça e com o seu perdão. Amados, Deus tem falado comigo nessa jornada e eu tenho certeza que Deus tem falado com você também. Então assista o vídeo até o final e se você gostou da mensagem, não esquece de compartilhar, porque com certeza Deus quer fazer de você um instrumento nas mãos dele para alcançar outras pessoas. Deus abençoa a gente para que a gente seja fonte de bênção. Assim como Deus abençoou aquele deserto com a vida de Agar e de Ismael, assim como Deus abençoou a cidade de Samaria com a mulher samaritana, Deus quer abençoar outras pessoas através de você. Então, se você tem recebido bênçãos de Deus através dessas mensagens, não esqueça de compartilhar, porque Deus quer usar você como instrumento dele para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo
Amém? Ore comigo. Querido Deus, meu Pai, eterno Criador e Redentor, obrigado por enviares Jesus Cristo como nosso Salvador. Obrigado por Ele ter decidido morrer em meu lugar e obedecer ao Senhor até a morte e morte de cruz. Obrigado porque Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento e Ele não temeu o deserto. E ao entrar no deserto, Ele ali disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então hoje, Senhor, dá-nos a coragem de viver e praticar a Tua verdade e viver de acordo com a Tua vontade. Abra o nosso coração e derrama sobre ele a água do Espírito Santo. Derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que sejamos verdadeiramente purificados e lavados de todo o pecado e possamos ser de fato uma bênção nas mãos do Senhor, para ajudar outros a encontrar o caminho da verdade. Senhor, visite cada lar que assista essa mensagem. Visite o seu coração, visite a sua vida, visite a sua família. Senhor, cure as enfermidades, sare os doentes, supre as nossas necessidades de pão e de água, Senhor. Resolva os nossos problemas, dá-nos alegria, dá-nos paz, Senhor. Dá-nos cura espiritual, emocional e física. Nós o adoramos, Pai. Nós te pedimos agora que o Espírito Santo abra o nosso coração e os nossos olhos e a nossa mente para ver o Senhor e ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós o adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Chegamos à história das 10 virgens. E eu ainda vou contextualizar a história das 10 virgens ligada à história de Agar e à história da mulher samaritana, tá bem? Para que você e eu possamos perceber como Deus age, como Ele usa as histórias da Bíblia para alcançar a todos nós. Ele quer fazer uma grande obra em você. Ele quer fazer uma grande obra no Renivaldo. Para isso, Ele contou as histórias da Bíblia. As histórias da Bíblia são para que ela nos ensine. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que está escrito na palavra é para o nosso ensino, para que a gente tenha esperança, para que a gente tenha alegria, para que a gente tenha prazer em esperar pela vontade de Deus. Tá? Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito para nos ensinar. Ok? Parábola das 10 virgens, capítulo 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. Né? Não, desculpe, é versículo 1 até o versículo 13, desculpe. Né? Essa aqui já é outra parábola. Tá? Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. 10 virgens aqui representa todo o cristianismo, tá bom? As 10 virgens representam todo aquele que acredita na salvação oferecida por Deus através de Jesus Cristo, todo aquele que acredita que Ele vai voltar para fazer justiça aos santos e dar o reino aos filhos dele neste mundo. O reino que será dividido em 2 períodos. O reino de Deus vai ter um período de 1000 anos no céu e depois a eternidade aqui na nova terra, tá bom? Isso aí é outro tema que a gente não pode trabalhar ainda dentro da nossa jornada, mas você fique sabendo disso. Então, cristão, as 10 virgens aqui representa todo o cristianismo, todo aquele que crê na salvação em Jesus Cristo e todo aquele que crê no reino de Deus que virá através de Jesus Cristo e para nos levar para o céu e depois para a nova terra. Verso 2, 5 dentre elas eram prudentes e 5 nécias. Deus não está dividindo a igreja em 50% salvo e 50% perdido. Por favor, eu volto a repetir. Não existe predestinação para a perdição na Bíblia.
Deus predestinou todos para a salvação. Veja que as 10 virgens saem para encontrar o noivo. 10 virgens aceitam o evangelho. 10 virgens recebem o Espírito Santo. 10 virgens recebem a verdade. 10 virgens crêem na salvação. 10 virgens crêem no retorno do noivo. E todas elas saem para encontrar o noivo. Então a salvação é para todos. Deus, em Jesus Cristo, salvou o mundo inteiro. Ou seja, ele ofereceu a salvação ao mundo inteiro. Então, 5 dentre elas se tornaram nécias na sua caminhada cristã. Isso que a gente tem que ler aqui. A gente tem que ler que 5 delas se tornaram nécias devido às suas escolhas. Lembra de Saul? Ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a palavra, ele recebeu a proposta de transformação, de ser um novo homem, uma nova mulher. Eu e você somos chamados para sermos um novo homem, uma nova mulher. Agora, será que eu vou permitir que Deus faça o milagre em meu coração? Será que eu vou permitir que o Espírito Santo realize a obra de transformação? É diferente. Aqui está dizendo que 5 delas se tornaram nécias pelas suas escolhas. Por que elas se tornaram nécias? Diz o texto, elas não tomaram azeite nas vasilhas reservas. Isso tornou elas nécias. Não foi o fato de Deus ter elegido elas para se perder. Volto a repetir, a predestinação de Deus é para salvar todos. Nós não encontramos isso em toda a Bíblia. Nós encontramos que Deus quer salvar a todos. Isaías 46, Deus diz, olhe para mim, todos vocês da terra, e sereis salvos, se olhar para Deus. Então a salvação é para todos. E aí, Mateus, Jesus Cristo fala que todos são chamados, mas poucos escolhem o caminho de Deus. A porta está aberta para todos. A porta que conduz à salvação é apertada, é estreita, mas é para todos. Agora você escolhe a porta estreita ou a porta larga. E as virgens nécias escolheram a porta larga. Então não foi Deus que predestinou elas para se perder, por favor. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, diz o versículo 3, não levaram azeite de reserva consigo. O que é que tornou essas mulheres nécias? Falta de relacionamento diário com Deus. Falta de comunhão diária com Deus. Já aceitei o evangelho, já criei em Jesus Cristo, já sei que ele vai voltar, então estou satisfeito. Não preciso fazer nenhuma mudança no meu coração, não preciso fazer nenhuma alteração no meu comportamento, não preciso mudar as minhas atitudes, não preciso mudar o meu comportamento, não preciso mudar as minhas roupas, não preciso mudar nada, porque Deus só quer o coração. Mentira. Essa religião que ensina a você que Deus só quer o coração está enganando você. É hora de você abrir os olhos para ver que Deus tem água pura para purificar você. Deus tem um colírio especial para purificar teus olhos, para abrir os teus olhos, para você enxergar toda a verdade. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, diz o texto, elas não tomaram azeite de reserva. Elas não desenvolveram um relacionamento diário com Deus. E por isso, quando a prova veio, que a prova vem, eu disse a você que Deus levou Agar para o deserto, Deus levou Israel para o deserto, Jesus Cristo foi levado para o deserto, porque as provas vêm, meu irmão. As provas virão para mim e para você, e aí sua fé será testada. E Deus não testa a sua fé, Deus não prova a sua fé para você se perder. Deus não escolheu você para se perder. Deus escolheu você para provar você, para purificar você, para santificar você e dar você a vida eterna. Diz o verso 4. No entanto, as prudentes, ao tomarem suas lâmpadas, além das lâmpadas, levaram consigo azeite de reserva. O dia que você disse sim a Jesus Cristo, nunca foi o dia que Deus salvou você para sempre. Essa teologia moderna, teologia da libertação, que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, é outra mentira de Satanás. E se você aprendeu dessa forma, volte a ler a história da mulher samaritana. Jesus Cristo foi muito claro com ela. Sua sinceridade religiosa é louvável, mas a sua religião é uma mentira.
Sua crença é uma mentira. Deus não chama você para você continuar do jeito que você está, do jeito que você é. Deus quer o coração, eu disse, e nós temos que dar o coração a Deus. Agora, quando Deus entra nesse coração, meu irmão, minha irmã, pode ter certeza que Ele vai levar você no deserto. Porque no deserto, Deus quer dar uma recompensa para você. E não é punição, não é destruição, é salvação, é santificação, é purificação, é transformação do caráter. Então nós temos dois grupos dentro do cristianismo. Dentro da sua igreja, nós temos dois grupos apenas. Os que têm sede de Deus. Os que têm sede de alma, os que têm sede de salvação, os que têm sede de purificação, os que têm sede de santificação. E os cristãos, tô nem aí. Se Deus quiser, Ele me salva. Se Ele não quiser, tanto faz. E quando a gente pergunta na igreja, ou pergunta na rua, ou numa casa, onde você quiser perguntar para as pessoas, você tem certeza da sua salvação? Ela vai dizer assim, se Deus quiser. Não sei, Deus é que sabe. Você já ouviu isso? Ou até mesmo você já disse isso. Eu não sei, Deus é que sabe. Então, meu irmão, aqui está. Dois grupos. Aliás, a Bíblia toda é dois grupos, né? Lá no Éden tinha Caim e Abel. Abel adorava a Deus em espírito e em verdade. Caim fazia a sua própria vontade. Embora levasse oferta para a igreja, mas ele não seguia a vontade de Deus, nem seguiu a lei de Deus. O dilúvio. Quem estava dentro da arca, salvo. Quem estava fora da arca, perdido. Dois grupos. Sodoma e Gomorra. Lá estava Ló, salvo. Dentro de Sodoma. E os sodomitas perdidos. E todos eles queimados com enxofre e fogo. Dois caminhos. Deuteronômio capítulo 29, Deus diz, eu coloco diante de você dois caminhos. Eu proponho de vocês duas coisas, a vida e a morte. E você escolhe. Então a história da mulher samaritana, a história de Agar e a história das 10 virgens são histórias contadas pelo próprio Deus para modificar a minha história, para modificar a tua história e para nos levar ao caminho certo. Para nos colocar na trilha verdadeira. Meu amado, minha amada, veja o texto, versículo 6. O noivo tardou. Versículo 5, o noivo tardou. Lembra de Saul? Samuel deu o prazo de 7 dias e diz o texto que ele atrasou no prazo. Deus não atrasa, não. A questão é que nós é que queremos colocar prazo nas coisas de Deus. Às vezes você fez um pedido a Deus, você está orando por um milagre, orando por um propósito, orando por um projeto, e você quer que Deus atue no teu tempo. Deus atue na tua hora, no teu momento. E você não parou, nunca parou para perguntar se esse é o momento de Deus. O noivo estava atrasado na visão das nécias, na visão das 10 virgens. Agora Deus diz o texto, Atos capítulo 17, versículo 30, diz claramente que Deus não conhece tardança, não. Porquanto Deus já determinou um dia. Verso 31, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, ressuscitando dentre os mortos. Se você ler o texto de Atos dos Apóstolos, Paulo diz claramente, Deus não conhece tardança. Deus não se atrasa com as bênçãos que Ele tem para a tua vida, meu irmão. Agora, primeiro, Deus quer que você enxergue que o tempo é de Deus.
A água que Agar bebeu não foi dada por Abraão. A água de Abraão não serviu para ela, não a sustentou no deserto. A água que Deus deu levou ela à prosperidade e felicidade. A mulher samaritana bebia da água de Jacó, do poço de Jacó, a vida toda, e nada mudava na sua vida. A sua religião era um fracasso, a sua religião era uma mentira. Mas quando Jesus Cristo chega e oferece a ela a água viva, a água da vida, o Espírito Santo, agora essa mulher sai para proclamar o Evangelho, e ali Deus tem a primeira colheita do Evangelho no Novo Testamento. O primeiro instrumento usado por Deus foi uma mulher pecadora, adúltera, que casou 5 vezes e o 6º marido ela estava tentando tomar de outra. Ah, meu irmão, minha irmã, o nosso problema, o problema do nosso cristianismo é que a gente está vivendo uma religião de mentira, uma religião de hipocrisia, uma religião de fachada, uma religião de faz de conta, uma religião que não muda você, que não muda os teus sentimentos, não muda os teus desejos, não muda os teus propósitos, nem teus projetos. Deus é que tem que se adequar a você e não você a Deus. Diz o texto, o noivo tardou. E agora todas elas dormiram. A quantas dormiram? 10 virgens dormiram. Vejam, a salvação é para todos. 10 virgens dormiram. Diz o verso 5. Todas elas dormiram. Mateus capítulo 24, versículo 5, está escrito que todas dormiram. Todas. Veja, versículo 5. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas tomadas de sono e adormeceram. Quantas virgens dormiram? Todas. Todas adormeceram. Agora, 5 delas, as prudentes, as virgens prudentes, dormiram o sono da tranquilidade, o sono do descanso, o repouso da paz. Assim como Jesus Cristo dormiu no barco, porque ele estava em paz com Deus. Ele estava fazendo tudo o que Deus mandava. Ele estava fazendo toda a vontade de Deus. A nota tônica da vida de Jesus Cristo foi: eu tenho prazer em fazer a tua vontade. Eu tenho prazer em guardar a tua lei. Eu tenho prazer em guardar os teus mandamentos. E quando Isaías capítulo 8, versículo 16, Deus diz que os filhos dele têm uma aliança com ele e têm a lei selada em seu coração, a verdade selada em seu coração. As 5 virgens prudentes podiam dormir agora. Elas podiam descansar agora. Por quê? Porque ela tinha azeite de reserva e as suas lâmpadas estavam acesas para iluminar a sua noite. A prova pode vir para elas, o sofrimento, a dificuldade, a tristeza, as derrotas, as perdas. Podia vir qualquer coisa, qualquer tempestade que viesse para elas. Elas estavam alicerçadas na rocha. Aqui o sono representa simplesmente a tranquilidade, a certeza de que você já fez tudo o que podia fazer. Porque cristianismo, em que você diz que não precisa fazer nada para se manter salvo, você não precisa fazer nada para adquirir, para conquistar a salvação. Mas uma vez que Deus ofereceu a você a vida eterna, a hora que você aceita a salvação, meu irmão, você tem que desenvolver essa salvação. E quando você desenvolve a salvação, e aí você olha para si mesmo, você pode dizer como Davi. Eu falei disso ontem. Davi disse para Deus: por favor, Senhor, esquadrinha meu coração. Examina esse coração, Senhor. Examina aí, e tu não vai achar nada não vai achar nenhum pecado aí. Porque ele estava escondido em Jesus Cristo. Ele estava escondido na justiça de Deus. Salmo 17, versículo 15. Ele disse: na justiça contemplarei a tua face. Então o Senhor pode olhar para dentro de mim e o Senhor não vai enxergar o Renivaldo, vai enxergar o Jesus Cristo, vai enxergar o Espírito Santo. Então eu estou vivendo o momento da paz. Porque meu coração não tem culpa. Eu não me sinto culpado de nada, porque eu estou obedecendo a toda a palavra que sai da boca de Deus.
Agora as virgens nécias também dormiram. E a diferença está quando elas acordam, meus irmãos. Olha aí, quando elas acordam. Veja o versículo 6. À meia-noite elas ouviram o grito, o noivo, eis o noivo. Então elas, diz o texto, agora vem a ordem, corram ao encontro do noivo. Jesus Cristo virá. E Jesus Cristo virá, diz Paulo, para todos aqueles que o amam, para todos que o esperam, para todos que o aguardam, para todos os que estão sendo santificados na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Jesus Cristo virá, é uma certeza. Saiam ao encontro de Jesus Cristo, diz Hebreus capítulo 13, que a gente precisa sair da religião de acomodação, desse comodismo espiritual, para ir ao encontro do Senhor no deserto. Temos que tomar a cruz, Jesus Cristo disse. Temos que renunciar a tudo. Temos que deixar esse mundo. Temos que parar de amar as coisas desse mundo, diz 1 João capítulo 3, versículo 15. Temos que parar de amar as coisas deste mundo para desenvolver o amor pleno de Deus em nosso coração. Agora elas acordam e a ordem é: saiam ao encontro do noivo. E quando elas saem ao encontro do noivo, as virgens que estavam preparadas viram que o seu azeite de reserva era suficiente para chegar até o noivo. A sua luz estava acesa e ela permaneceria acesa porque elas tinham azeite de reserva. Elas tinham uma vida de comunhão com Deus. Elas tinham uma vida de preparo, uma vida de santificação. O deserto delas era um oásis, cheio de água para alimentar a sua alma, para lhe dar vida, porque não existe vida no deserto sem água. Como é que a gente pode viver uma vida cristã sem o Espírito Santo, meu irmão? Como é que a gente pode viver uma vida cristã vitoriosa sem o Espírito Santo, minha irmã? Precisamos desesperadamente dessa água, desse óleo. E as nécias disseram para as prudentes: por favor, dê-nos um pouquinho da sua fé. Dê-nos um pouquinho do seu azeite. Dê-nos um pouquinho da sua água. É lamentável mesmo, é triste. Às vezes eu até choro com uma situação dessa. Quando eu leio essa história aqui, não tem jeito. Todas as vezes vem lágrimas nos meus olhos. Porque todas elas tiveram a mesma oportunidade. Eu já disse nessa jornada e volto a repetir. Quem se perder, vai se perder por escolha própria. Pelos caminhos que escolheu diferente do caminho de Deus. Estar com a verdade na mão não significa nada. A teoria da verdade não muda quem você é. A teoria da verdade não muda você. Não muda o seu sentimento, não muda os seus desejos, não muda nada em você. Não basta estar na igreja. Não basta fazer coisas para Deus. As virgens todas saíram ao encontro do noivo, todas tiveram a mesma oportunidade. Todas adormeceram e todas acordaram com a ordem: sair porque o noivo está vindo. E agora as nécias perceberam que a fé que elas tinham quando aceitaram a verdade, a fé que elas alimentaram vinda dos seus pais, da sua religião, dos seus líderes religiosos, não era suficiente para levá-las até Jesus Cristo. Agora ela pede a fé dos outros. Dá-me um pouco da tua fé. Dá-me um pouco da tua experiência. Eu disse ontem, a experiência do teu líder religioso, a fé que ele tem em Deus, a vida espiritual que ele demonstra ter, é dele, porque ele tem um encontro com Deus diariamente. Então ele é um homem de fé, um homem de oração, um homem de poder na palavra, porque ele vive com Deus, ele anda com Deus. E no caminhar com Deus, ele vai espalhando essa luz aonde ele vai. Agora Deus diz, Deus quer usar ele como um exemplo para você buscá-lo. É isso que eu digo, das mensagens dos meus vídeos. Não substitui a sua comunhão com Deus. Nenhum vídeo meu incentiva você a parar de orar, parar de ler a Bíblia, parar de buscar a Deus. Não, isso é errado. Se você fizer dos meus vídeos o seu momento de comunhão e adoração, você está errado. Não é isso que Deus quer, não. Deus quer que você use os vídeos como motivação, como motivo para você buscar sua própria experiência com Deus.
As virgens estavam juntas, caminhando juntas na mesma direção, todas indo em direção ao noivo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. As 10 virgens tiveram a mesma oportunidade. Você vai à igreja, você ouve o mesmo sermão que outra pessoa ouve, ele se converte com aquele sermão e o sermão não diz nada para você. Deus está oferecendo a mesma água. Deus ofereceu água para Agar, ela estava bebendo a água de Abraão. Nada mudou na vida dela. A mulher samaritana estava bebendo da água do poço de Jacó e nada mudava na sua vida. Agora, quando Deus deu a água para Agar, a vida dela mudou. Quando Deus deu água para a mulher samaritana, a sua vida foi transformada. E aqui nós temos 10 virgens e o azeite estava disponível para todas elas. E diz o texto que elas não tomaram azeite de reserva. Elas escolheram não buscar a santificação. Elas escolheram viver uma vida cristã relaxada, de comodismo, uma vida cristã xoxa, sem frutos. E Jesus Cristo diz que sem Ele nós não conseguimos produzir fruto, e aquele que não produz fruto, a sua árvore seu galho é cortado e lançado no fogo. Então pare com essa ideia de predestinação, meu irmão. Pare com essa ideia de predestinação, minha irmã. Porque a oportunidade da salvação é para todos. Se você se perder, é porque você escolheu não andar no caminho de Deus, na vontade de Deus. E aí o noivo chegou, né? O noivo chegou, e diz o texto, né? As nécias disseram para as prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não falte para a gente. Vocês devem sair e comprar. Vão antes ao mercado e comprem. Existem pessoas vendendo aí, existem pessoas vendendo fé. Se você der dinheiro para Deus, você vai ter... do tamanho da sua oferta ao tamanho da sua fé. Então tem muita gente vendendo a fé por aí, né? E aí, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, veja, as que estavam apercebidas, elas se prepararam, meu irmão. Elas se prepararam, minha irmã, para a vinda do noivo. Jesus Cristo disse para os filhos de Israel, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ninguém vai para o céu sem santificação, diz Paulo em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Precisamos crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Precisamos de uma experiência real com Deus diariamente. Versículo 10, elas saíram para comprar. Versículo 11, mais tarde elas voltaram. E agora o que é que Jesus Cristo vai dizer para elas? Elas estiveram na igreja o tempo todo. Até a porta da graça se fechar, o versículo 10, que a porta se fechou. Elas estiveram na igreja a vida inteira. E a porta se fechou. Com elas do lado de fora do reino dos céus. Estavam na igreja, mas não estavam salvas. Estavam na igreja, mas não estavam santificadas. Estavam na igreja, mas não estavam purificadas. Estavam na igreja, mas não estavam transformadas pela graça e poder do Espírito Santo. Tiveram azeite. Todas saíram com lâmpada acesa. Saul recebeu o Espírito Santo. Davi recebeu o Espírito Santo. Agar recebeu a água da vida, o Espírito Santo. Deus diz em Isaías, eu derramarei água sobre vocês. Eu derramarei água sobre o sedento. Eu derramarei o Espírito Santo sobre a tua posteridade e a bênção sobre os teus descendentes. Deus, quando nos chama, Ele nos abençoa e nos abençoa com o Espírito Santo. E mesmo na igreja, aquelas virgens, que não representa 50%, por favor, representa duas classes. A classe dos que se preparam, a classe dos que sentem sede de Deus, tem fome e sede da santidade, tem fome e sede do céu. Esses aí recebem o Espírito Santo para guiar sua vida, para transformar sua vida e prepará-lo para receber o noivo. Elas voltam à presença do noivo e diz, Senhor, veja, verso 11, mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando, batendo, dizendo, abre-nos a porta. Existe uma igreja por aí, várias igrejas, vários segmentos religiosos que ensinam que depois que Jesus Cristo voltar, Deus ainda vai abrir oportunidade, porta de oportunidade para aqueles que ficarem nesse mundo. Mentira!
A vinda de Jesus Cristo é definitiva para a salvação ou para a perdição. A segunda vinda de Jesus Cristo. Depois que ele vier e levar para o céu os salvos, os perdidos ficarão mortos nesse mundo e perdidos para sempre, para ser queimados na terceira vinda de Jesus Cristo. Não tem mais oportunidade não, meu irmão. A sua oportunidade é enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, enquanto você está indo à igreja, enquanto você está com a Bíblia na mão. É hora de você tomar capricho na vida, coragem para dizer não ao pecado, não ao eu, não aos sentimentos próprios, para que você abrigue em seu coração a verdade. E Deus vai dar um novo coração a você, novos sentimentos, novos desejos, novos sonhos, novos projetos, novas vontades. E aí você vai dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, e morreu por mim. E você vai dizer como Jesus Cristo, eu não vim para fazer a minha vontade, eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a vontade daquele que me chamou e me salvou. A tua palavra é a verdade. Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, você está vivendo uma religião de mentira, mas Deus está chamando homens e mulheres, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, que não fiquem atrás de ídolos, da vaidade desse mundo. E hoje nós estamos adorando até o nosso próprio corpo. Observe as roupas que nós estamos usando. Não existe nada errado nas roupas, mas quando nós fazemos das roupas o nosso ídolo para a insinuação do nosso corpo, para a exposição do nosso corpo, da nossa sensualidade, da nossa musculatura torneada na academia, então nós nos tornamos ídolos para a adoração própria e para a adoração de outros. Meu irmão, minha irmã, Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você. E Jesus Cristo disse para essa mulher, para essas nécias, que não representa 50%, por favor. E nem representa também predestinação para se perder. Diz aí, Jesus Cristo disse, eu não conheço vocês. Ô, meu irmão, chega, me arrepia todo. Como é que eu fico na igreja há 50 anos, eu estou há 34 anos nessa igreja, e se Jesus Cristo viesse hoje e ele dissesse para mim, Renivaldo, eu não te conheço, por favor. Eu fui 10 anos evangelista da igreja, pastor auxiliar, inclusive. E Jesus Cristo chegar hoje e dizer para mim, Renivaldo, eu não te conheço. Por quê, meu irmão? Porque o meu coração nunca foi de Jesus Cristo. Eu choro com uma mensagem dessa. Eu disse para vocês, eu não consigo ler a história das 10 virgens sem vir lágrimas aos meus olhos, porque é triste, é lamentável dizer que eu fiquei na igreja 34 anos e Jesus Cristo vem e eu estou perdido. Por quê? Porque eu não bebi da água da vida. Porque eu não deixei Deus falar ao meu coração. Eu não vi Deus. Eu fiquei 34 anos na igreja, mas eu nunca vi Deus, nunca tive uma experiência com Deus, nunca tive a visão de Isaías, nunca tive a visão de Agar, nunca tive a visão de Davi, nunca tive o Espírito Santo agindo na minha boca e meu coração. A palavra de Deus não esteve no meu coração e na minha boca, como disse Davi, que estava na boca dele. E se o Espírito Santo não fizer um milagre em você, meu irmão, se o Espírito Santo, se essa lâmpada ela não receber azeite diariamente, ela vai se apagar. E quando as virgens saíram para comprar fé, para comprar experiência religiosa, imagina. Se a gente pode comprar fé, se a gente pode comprar experiência religiosa com dinheiro, com obras, fazendo coisas para Deus. Não faça nada para Deus não, meu irmão. Faça com Deus. É diferente. Fazer com Deus é uma coisa, fazer para Deus é outra. Tem muita gente levando dízimo para a igreja, tem muita gente devolvendo dízimo, dando oferta, tem muita gente construindo casa, construindo igreja, dando estudo bíblico, fazendo evangelismo, lançando CD, gravando músicas para Deus. Mas e o coração? Jesus Cristo disse, não conheço você. Deus conhecia Noé, Deus conhecia Abraão. E Deus pôde aperfeiçoá-los, porque eles permitiram, eles abriram o coração.
A mulher samaritana abre o coração a Jesus Cristo e diz: eu creio que existe um profeta que vem, o Cristo, o Messias, Messias salvação, Cristo o enviado. A salvação, aquele que traz salvação, o mensageiro da salvação, Jesus Cristo. E as 10 virgens disse, Jesus Cristo disse: eu não conheço vocês. Senhor, mas nós pregamos, nós cantamos, nós dirigimos a escola sabatina, nós dirigimos a igreja, nós éramos anciãos, nós éramos diretoras da igreja, nós éramos diaconisas, nós éramos, até hoje tem até as pastoras, né? Nós temos anciãs. Agora nós temos anciã na igreja, né? E Jesus Cristo vai dizer: eu não conheço vocês. Ah, Senhor, nós construímos um hospital para o Senhor, nós construímos 10 igrejas, nós fizemos isso. Eu poderia dizer para Deus: Senhor, eu levei 1023 almas aos teus pés, como evangelista. E Jesus vai dizer: Renivaldo, infelizmente eu não conheço você. Sua religião é uma mentira. Você tem vivido uma mentira. E Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, minha irmã, a história das 10 virgens, como eu disse no começo da mensagem, é para mim e para você. As histórias que Deus conta na Bíblia é para nos ensinar alguma coisa. E se essa história não ensina nada para você, por favor, clame a Deus, porque a água está correndo aqui, ó. E Deus está dando mais água, e essa água vai encher rios, lagos, vai encher aí para frente. Vai ser uma bênção onde ela passar. Agar foi uma bênção ali no deserto de Parã. Deus tem um poço cheio d'água para você. Deus tem uma torrente disposta a derramar em você, que é o Espírito Santo. Agora pare com essa religião de fachada, pare com esses relacionamentos fracassados. É hora de você acordar, é hora de você mudar, é hora de você entregar sua vida plenamente a Deus, para Deus levar você ao deserto e levar você ao poço de Jacó, para você ter uma experiência real com Deus, e aí Ele transformar a tua vida e fazer de você uma bênção. Querido Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque o Espírito Santo está tão disponível hoje quanto esteve disponível para aquelas 10 virgens. O Espírito Santo está hoje ansioso por tomar posse da nossa vida, purificar o nosso coração e fazer de a gente instrumento de salvação para outros. Por favor, Senhor, essa frase que o Senhor disse para aquelas 5 virgens, por favor, nunca diga para a gente: não te conheço. Senhor, que tristeza. Purifica a gente, Senhor, e salva a gente. Dá-nos a alegria de viver a salvação que o Senhor nos ofereceu. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.